Olá, tudo bem? Meu nome é Nájila Lima, sou coordenadora da captação de doadores do Hemorce. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para falar sobre um assunto tão importante que salva vidas, que é a doação de sangue, a educar, tá? E antes de começar, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já pensou em doar sangue? Você já pensou em salvar vidas? Então, eu te convido a conhecer um pouquinho sobre a importância da doação voluntária e altruísta, essa ação, esse gesto tão nobre que salva vidas, que ajuda a reescrever a vida de muitos pacientes. E aí, antes de começar, vamos fazer um breve histórico para que você possa entender como essa história começou, como nós chegamos a 90% de doações voluntárias e altruístas no estado do Ceará. Fazendo esse breve resgate, voltamos à década de 1980, onde nesta época a doação de sangue era voltada para uma doação remunerada. Ainda existia aquele imaginário coletivo de que a doação de sangue era apenas voltada para uma doação direcionada, tá? E aí foi se fortalecendo no universo das pessoas, no cotidiano, a mitos, né? Falsas informações, principalmente o medo, né, de exercer, de doar sangue. Segundo Duque, em 1975, é justamente nesse período que surgem as representações sociais, os valores, o surgimento de ideias, né? A característica moral, os costumes, as atitudes e os gestos que moldavam, que geralmente traziam informações para a população. E a partir da década de 1980, se evidenciou uma preocupação mundial, tá, sobre a segurança do sangue, em decorrência do aparecimento do HIV. Nesse momento, a proliferação de doenças transmissíveis via transfusão sanguínea, ela aumentou em todo o mundo e intensificou-se o debate, as intervenções das autoridades sanitárias a fim de buscar o fim dessa remuneração da doação em vários continentes. No Brasil, justamente nessa época, surgiu a hemoterapia como uma questão de política pública e o interesse social ele foi motivado pela contestação do sistema de saúde vigente, em razão do aumento da contaminação sanguínea em todo o mundo, uma vez que as doenças transfusionais estavam vinculadas justamente às doações remuneradas, tá? Então, nesse período, as pessoas tinham o hábito de doar, sempre pensando em ganhar algo em troca. Na década de 80, também tivemos o surgimento da política pública do sangue. A partir desse momento, houve a implantação da rede de hemocentros e o enfoque passou a ser a doação voluntária e altruísta e tirando esse foco, justamente o enfoque da doação remunerada. A Hemorrede Pública Brasileira, ela foi seriamente assumindo essa missão de salvar vidas e de garantir o fornecimento de um sangue de boa qualidade, um sangue seguro e sustentável, buscando a seleção de candidatos à doação de sangue saudável e também voluntários e regulares. Precisava-se, nesse momento, de uma mudança, de novas atitudes, sair do velho para o novo. Então, essa mudança de atitude, ela poderia tornar o doador de sangue uma pessoa consciente do seu papel, pensando na sua responsabilidade social, pensando na doação de sangue como um gesto de cidadania, de solidariedade e de amor ao próximo. E foi nesse contexto que a captação de doadores passou a se inserir. Na ocasião, a captação de doadores era conhecida como recrutamento de doadores. Era apenas aquele trabalho voltado para
o ambiente hospitalar e precisava, nesse momento, de um fortalecimento da cultura de doar sangue não remunerada de sangue. A tarefa de captar sangue é fácil? O que você acha? Será que é algo fácil, estático, simples? Convido você a pensar sobre esse assunto. Bom, é algo desafiador, é algo encantador, é algo que precisa de vários braços, de várias mãos, né? Eu costumo falar que o Hemócio precisa de braços para doar sangue, mas a gente precisa de braços de instituições, de empresas, de escolas, de faculdades, de ONGs, que abracem essa causa, que nos ajudem a promover a doação de sangue em todos os espaços, em todas as instituições. E aí, para ser esse captador, para se levar essa promoção da doação de sangue, a gente precisa ter técnicas de conhecimento e, principalmente, a gente precisa conhecer a realidade a qual nós convivemos, né? Como vocês podem perceber, nós estamos vivendo um momento de muitas preocupações mundiais, né? Hoje as pessoas estão preocupadas com a alta do dólar, as pessoas estão envolvidas com o preço da gasolina, o isolamento social, a pandemia. E isso está fazendo com que as pessoas elas saiam do universo coletivo e acabam indo para o universo individual. Isso mexe com as pessoas. Então, o hemocentro, ele fica no centro de uma esfera. É como se ao redor do hemós nós tivéssemos todos os aspectos que influenciam na doação de sangue. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Quando a gente tem inverno, quando a gente tem chuva aqui no nosso Ceará, normalmente há uma ausência de doadores. As pessoas têm uma certa dificuldade de, nesse momento, realizar sua doação. Se a gente tem greve de ônibus, a gente também tem ausência de doadores, porque muitos dos nossos doadores dependem do transporte urbano. Vacina, Nádia, é o assunto da época, é o assunto que mais se comenta. A vacina, ela vai impedir a doação de sangue? Dependendo da vacina, sim, vai impedir a doação de sangue. Já faço aqui um lembrete, as atuais vacinas, né, que estão sendo disponibilizadas para a população, elas impedem de 2 a 7 dias a doação, dependendo do laboratório, né? A questão do Covid, né? As pessoas que tiveram Covid vão sim poder doar sangue, mas elas vão ter que aguardar 30 dias sem sintomas para poder realizar a doação de sangue. Períodos entre abril e maio, isso também é um período que a gente precisa conhecer, esse período. É um período em que aumentam-se as viroses, tá? A gente percebe o surgimento da dengue, da zika, da chikungunya, e normalmente as pessoas que estão doentes não vão poder doar sangue. Então, para você trabalhar com esse universo, é muito importante que você conheça todas as características, tudo que vai influenciar. Ah, Nasli, um aspecto cultural. O que você fala? Por que o aspecto cultural vai influenciar a doação de sangue? Um exemplo que eu tenho para vocês é a Copa do Mundo. Futebol é a paixão nacional do brasileiro, tá? E quando a gente tem uma Copa do Mundo, ou até mesmo um clássico entre os nossos times, que a gente tanto torce, né? Ele vai influenciar, porque as pessoas elas vão estar preocupadas nesse momento em qual time vai ganhar, e aí a solidariedade vai ficando sempre em segundo plano. E aí as férias, Nádia, eu costumo dizer, não dê férias à solidariedade, não deixe a solidariedade em quarentena. Então nós precisamos conhecer esse universo para trabalhar, buscar ações, estratégias, programas que ajudem a manter esse estoque seguro e dentro da margem de segurança. Então, é muito importante você ficar atento a todos esses aspectos que envolvem o dia a dia da população, e a gente tem que mexer com a rotina das pessoas e chamar atenção para essa doação regular. E aí o grande propósito, né, de captar doadores é justamente tornar um hábito, tá? A doação de sangue é algo essencial. Não existe um sangue artificial. Você não chega numa farmácia e você não pede, por gentileza, me arranje 2 concentrados de hemácia. Isso não existe. A única forma de conseguir a doação de sangue é através desse gesto solidário e principalmente humanitário.
Então, é preciso mudar com os costumes, com o cotidiano, e que essa informação e que esse gesto ele seja transmitido de geração para geração. Por isso que é um grande desafio, não é fácil, não é estático, ele se transforma todos os dias e todos os dias precisamos buscar ações de acordo com a nossa realidade, de acordo com as ações que vão acontecendo, para que isso se torne um hábito na vida da população. E aí, ainda na década de 80, a gente volta um pouquinho para a década de 80, a atividade da captação de doadores, ela não tinha grandes articulações, era simplesmente aquele momento de conversa nos hospitais com os familiares, onde os familiares eles eram convidados a repor a doação de sangue, né, quando muitas vezes o paciente precisava receber uma transfusão. Então, a captação precisou buscar estratégias para mudar essa realidade. E aí foi justamente na década de 90 que as coisas começaram a ganhar um novo rumo, tá? E na década de 90 começou a ter várias discussões, né, buscando estratégias para mudar essa realidade dessa doação voltada apenas para reposição. E aí voltou-se o olhar para a educação e não mais para o imediatismo. Entendemos que a educação é a mãe de todos os processos. É através da educação que a gente vai mudar a nossa realidade e tornar uma sociedade mais justa. E aí foi necessário essa capacitação técnica de todos os profissionais que trabalham na hemoterapia, como também um conhecimento completo de todo o ciclo do sangue, de todas as áreas do qual o doador de sangue ele vai passar, assim também como a bolsa propriamente dita. Conhecer todos os aspectos legais, as nossas RDCs, e esse profissional precisou se tornar um educador, um estrategista, né? Com a perspectiva de transformação social, mudar essa cultura da doação de sangue vinculada e transformar a doação em um gesto de cidadania. E aí essa captação de doadores é um trabalho, gente, mais do que educativo, ela é algo fundamental e os frutos são colhidos a médio e longo prazo. A educação é esse processo de pensar no real e criar estratégias de transformação de uma cultura da doação de sangue. Captar, conquistar, sensibilizar, fidelizar doadores é transformar esses sentimentos, essa visão de mundo, esses valores e transformar pessoas. Segundo Paulo Freire, em 1987, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, levando-se a perceber a relevância desse gesto humanitário, que por meio da solidariedade garante a própria sobrevivência. E aí captar uma verdadeira arte. É a arte de cativar o verdadeiro artista, que é o doador de sangue, que partilha uma das suas preciosas fontes de vida, que é o sangue. Porque sangue é vida. E com o olhar nessa transformação do doador vinculado ao doador voluntário e altruísta. A doação de sangue voluntária é a única forma de obtenção de sangue para a transfusão no Brasil de forma segura. Esse entendimento ele foi muito importante para que a gente pudesse mudar a realidade no estado do Ceará, onde as pessoas pudessem entender que eu não preciso conhecer para poder doar sangue. Quantas Marias, quantos Josés, quantos Antônios não existem que estão aí precisando de doação de sangue, mas você não precisa conhecer? Todos os dias tem muitos pacientes precisando de doação de sangue. E a gente lembra que paciente não tira férias, paciente não escolhe o dia de adoecer. O paciente, ele depende desse gesto de solidariedade, desse gesto de sair da sua zona de conforto, sair da sua casa e doar esse sangue. Eu costumo falar que o doador de sangue é um verdadeiro anjo da guarda. Sabe por que ele é um anjo da guarda? Porque é aquela pessoa que a gente sabe que ele existe, que ele está ali lhe protegendo, mas que a gente não conhece. Assim são os nossos doadores de sangue. E aí eu apresento para vocês um pouquinho da nossa hemorroide, tá? O hemócio ele é composto
por algumas unidades, tá? Aqui em Fortaleza nós temos o Hemocentro Coordenador, que está localizado na Avenida José Bastos, tá? Aqui no bairro Rodolfo Teófilo. Mas nós temos também os hemocentros regionais, que estão localizados em Quixadá, Sobral, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte. Então, a gente fecha dessa forma o ciclo de atendimento, tá, de hemoterapia. O Hemócio atende mais de 480 unidades de saúde hospitalares ou ambulatoriais, garantindo assim um atendimento seguro, tá, em todo o estado do Ceará. E nos últimos 5 anos, nós ultrapassamos a marca de 100 mil doações em todo o estado. Já aproveito a oportunidade para parabenizar o povo cearense por ser um povo solidário, que está sempre realizando esse gesto regular. Desde o início da pandemia, o Hemócio conseguiu manter o seu estoque dentro da margem de segurança transfusional. Graças a esse trabalho de muito tempo, são muitas ações que nós desenvolvemos para garantir esse fornecimento a todo o estado do Ceará. E aí, dessa forma, o doador de sangue, com esse gesto voluntário e altruísta, ele possibilita esse atendimento seguro a toda e qualquer pessoa que precisa de transfusão. E a expressão sangue salva vidas não é apenas uma ideia, é uma realidade. Até pouco tempo, né, como a gente já comentou no início da nossa aula, as pessoas só compareciam a uma de nossas unidades apenas para doar para um amigo, ou para um conhecido, ou para um parente. Hoje não, essa realidade mudou. Hoje as pessoas elas já saem de casa com o objetivo de ajudar, de salvar vidas, né? E isso torna a doação de sangue cada vez mais segura. Hoje nós temos em torno de 48% de doadores regulares em toda a hemorrede. Só para você entender o que é esse doador regular, são doadores fidelizados que doam no mínimo 2 vezes ao ano e que mantêm a tornar o nosso estoque seguro, assim como nós temos mais de 90% das doações voluntárias e altruístas em todo o estado. E aí, conforme a Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue, ISBT, o anonimato entre o doador e o paciente, ele deve ser garantido. Por isso mesmo que é importante que você realize a sua doação voluntária, não esperando que alguém lhe convide para realizar esse gesto. E aí eu apresento aqui para vocês as condições básicas para doar. Existem ainda muitas dúvidas, mitos sobre a doação de sangue. Alguns mitos que ainda, até hoje, muitos perguntam, né? Como, por exemplo, Nájila, doar sangue afina o sangue? A doação de sangue engrossa o sangue? E a doação de sangue emagrece, engorda, vicia? Bom, são mitos que foram criados ao longo dos anos, desde a década de 1980, quando a doação de sangue ainda era remunerada, tá? Então, a doação de sangue, ó, gente, ela não causa nenhum mal à sua saúde. Você vai ajudar a salvar muito mais do que 4 vidas. Por que muito mais do que 4 vidas, Nájila? Porque quando um paciente ele adoece, um paciente com câncer, por exemplo, paciente com leucemia, toda a família adoece, né? Então, esse paciente, ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém, ele é o amor da vida de alguém, ele é o irmão de alguém. Então, quando você doa sangue, você salva toda uma família, porque toda a família adoece quando o paciente precisa ser hospitalizado, que ele precisa receber sangue. E você já parou para pensar o quanto importante é essa doação para um paciente? Muita gente fala assim: ah, eu não dou sangue porque eu tenho medo. Eu não dou sangue porque eu não tenho tempo. Será que quem está no hospital, doente, fora do seu ambiente, né, de casa, com o cheirinho do seu lençol, com a sua comida, que está lá no hospital, aquele ambiente às vezes frio, né, com muitos medos, será que o seu medo é maior do que o medo de um paciente? Será que o seu medo de agulha, ele é maior do que o medo de um paciente que durante todo o dia ele vai receber várias picadinhas, coletas de exame? Será? Pense nisso.
Mas para doar, gente, é muito simples, tá? Você precisa estar saudável, alimentado, evite comidas gordurosas, tá certo? Pesar mais de 50 quilos, apresentar um documento oficial com foto e ter entre 16 e 69 anos de idade. Aí eu faço aqui uma observação para os jovens de 16 e 17 anos. Até atingir os 18 anos, eles devem apresentar um termo de consentimento padrão, o qual nós disponibilizamos em qualquer uma de nossas unidades, como também nas nossas redes sociais. Gente, é muito fácil você se candidatar a essa doação de sangue. E você não sabe o quanto você vai ajudar, tá? E aí, existe o intervalo da doação de sangue, tá? Quem doou sangue recentemente tem que aguardar um tempinho, tá certo? Então, existe um tempo de intervalo para o homem e um tempo de intervalo para as mulheres. O homem ele vai ter que aguardar 2 meses para fazer uma nova doação. As mulheres vão ter que aguardar 3 meses, tá? E aí a gente também lembra que o homem ele pode doar até 4 vezes ao ano e a mulher pode doar até 3 vezes ao ano. E aí, quem é essas pessoas que tanto necessitam dessa solidariedade, desse gesto, dessa doação de sangue? Que caminho é esse da solidariedade? E esse sangue, ele vai beneficiar, como eu já falei, mais de uma pessoa. Muitas vezes, uma família inteira, tá? Essa distribuição, ela é feita de acordo com a realidade do paciente. Pode ser vítima de acidentes, cirurgias eletivas, pacientes com câncer, paciente com algumas anemias hematológicas, doenças hematológicas como anemia falciforme, linfoma, leucemia. E aí eu trago vários exemplos para vocês, né? Acidentes que muitas vezes acontecem, acidentes graves, que o paciente perde muito sangue. E aí a gente não pode esperar que esse sangue chegue até esse paciente. Nós precisamos sempre ter esse estoque adequado para atender qualquer emergência, tá? E aí a gente tem partos, cirurgias, pacientes com câncer. Essas pessoas, elas dependem da sua solidariedade, do seu gesto. E como é que eu posso fazer para doar sangue, Nájila? Bom, o Hemócio ele tem a missão, né, que é promover a política estadual do sangue e atuar com excelência e inovação em hemoterapia, hematologia e transplante como suporte ao sistema de saúde. O Hemócio hoje ele é referência internacional na atenção, geração de conhecimento e soluções na área do sangue e transplante. Aqui em Fortaleza você vai poder doar no nosso posto de coleta central, que fica na Avenida José Bastos, 3390, que é o Hemocentro Coordenador, tá? Ele funciona de segunda a sábado, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30, aos sábados, das 7 às 17h30, tá? O posto de coleta do IJF, ali no centro de Fortaleza, você está passando pelo centro, você trabalha no centro, você vai poder também realizar sua doação de sangue. De segunda a sexta, horário de funcionamento, das 7 às 18h30. E aí, Nájila, eu estou na Aldeota. Onde eu posso doar? No coração da Aldeota, nós temos o posto da Praça das Flores, localizado na Avenida Desembargador Moreira. O posto abre todos os dias, de segunda a segunda, das 7 às 17h30. E nós temos também uma parceria muito importante com os shoppings, né? Até o dia 30 de junho, nós estaremos no Shopping Center Iguatemi, tá? Essa parceria ela é muito importante, porque além do shopping ser um espaço de solidariedade, de entretenimento, né? De lazer para a família, de encontros, é também um espaço de solidariedade. Temos também a coleta itinerante, que é o nosso serviço móvel, que todos os dias está em pontos diferentes de Fortaleza, indo ao encontro da população. É justamente facilitar o acesso e, dessa forma, nós fazemos uma descentralização do nosso serviço e aumentando, assim, as doações. Mas se você mora no interior do estado e quer também fazer a sua doação, você pode procurar os hemocentros regionais que estão localizados na cidade de Quixadá, Iguatu, Sobral, Crato e Juazeiro do Norte.
Lembrando ainda que cada Hemocentro regional realiza as coletas externas itinerantes dentro da sua área de cobertura. E aí, como é que eu posso fazer, Nájila, para doar? Tá? Desde o início da pandemia, o Hemos adotou alguns protocolos de segurança para garantir ao doador tranquilidade no processo da doação de sangue. Então, nós distanciamos as cadeiras, ampliamos os locais de doação, ampliamos horários e, principalmente, hoje nós temos uma ferramenta para o seu agendamento da sua doação. Hoje você pode escolher o local, a hora e a data da sua doação com toda tranquilidade. Basta você acessar o portal do doador através do link doador.emoce.ce.gov.br ou através do nosso WhatsApp institucional aqui de Fortaleza, que é o 996817597. Olhou aí? Percebeu como é fácil ajudar a salvar vidas? Então, como o slogan da campanha desse mês fala, tudo começa quando você estende a mão. Junho Vermelho é um mês especial, é um mês de conscientização para a doação de sangue. É um mês também em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue. Mas não espere por campanhas, porque todos os dias o Hemos precisa de doações, porque todos os dias nós temos pacientes precisando da sua ajuda. Viu aí como é fácil doar sangue? Então, antes de sair de casa, você agenda a sua doação e ajuda a salvar vidas. Tira, descruza, não cruza o braço, jamais, jamais cruza o braço, gente. Estende o braço e ajuda a salvar vidas. E a gente espera por vocês em uma de nossas unidades. A vida agradece, assim como os nossos pacientes. E eu gostaria de agradecer imensamente, espero ter contribuído. Maiores informações, vocês podem acessar o site do Hemos, que é o www.hemos.ce.gov.br, as nossas redes sociais, Hemos Oficial, que é o nosso Instagram, ou através do contato 3101-2300, captação de doadores do Hemos. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade da Educar por estar promovendo e ajudando a promover a doação de sangue em todo o estado. O nosso muito obrigado e eu espero por vocês em uma de nossas unidades. Não esquece, tudo começa quando você estende a mão.